Começa agora o Alimento Diário, uma palavra para fortalecer sua fé, consolar seu coração e renovar a sua esperança. Bom dia, amados irmãos. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Graças a Deus, novamente estamos aqui para compartilhar o encargo do volume 2 do Alimento Diário, a qual o tema é a cumplicidade na obra do Senhor. E aqui, justamente nessa primeira semana, cujo título da mensagem é Destinatário Timóteo. E na quarta-feira eu gostaria de estar compartilhando o encargo sobre amar a vinda do Senhor. O versículo sugerido é 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Então, louvado seja o nome do Senhor, amados irmãos. Esse encargo, então, desse dia de hoje, está falando, então, sobre amar a vinda do Senhor. Creio eu que é o nosso anelo, está no nosso coração, é o nosso desejo de não apenas estar esperando a volta do Senhor, mas nós também queremos ser aqueles que apressam também a vinda do Senhor, amém? Aqui na carta de Pedro, em 2 Pedro, capítulo 3, todo o contexto aqui eu não vou ler por causa do meu tempo, obviamente, uma sugestão aqui do capítulo 3, versículo 1 até o 18, vai estar falando sobre a vinda do Senhor e o seu significado. O versículo 12 é o que eu gostaria de estar enfatizando. Fala, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Só essa parte A. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Então, nós que somos esses que amamos a vinda do Senhor, estamos esperando ansiosamente, a volta do Senhor. Aqui, o apóstolo Pedro mostra que nós devemos não apenas somente esperar, mas ele também nos encoraja a apressar. E o encargo, então, aqui nessa quarta-feira, fala amar a vinda do Senhor. Então, que eu e você possamos continuar, pedindo ao Senhor graça para estar apressando a volta dele. Mateus, capítulo 24, versículo 14 também, o Senhor falou para os discípulos, e hoje essa palavra também é para nós. O Senhor disse no capítulo 24, versículo 14 de Mateus: E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações, então virá o fim. Então, amados irmãos, nós sabemos que nós queremos ser aqueles que amam a volta do Senhor, mas também que nós apressamos a volta dele. Uma das maneiras, qual é? Orando pelas pessoas e pregando o evangelho da graça e do reino. Aqui no Alimento Diário, no primeiro parágrafo, fala, ao reler a história acerca de Paulo e Timóteo, somos inflamados com a urgência de reavivar o fogo do Espírito em nosso interior. Somos animados a nos dedicar à pureza, a nos sacrificar em prol do evangelho e do reino de Deus, a praticar o labor de amor e a oferecer nossa vida como libação. Então aqui o apóstolo Paulo mostra para o seu jovem cooperador Timóteo, encorajando ele a reavivar o fogo do Espírito. 1 Tessalonicenses 5,19 lá diz o seguinte: não apagueis o Espírito. Então, amado irmão, amada irmã, nós devemos continuar pedindo ao Senhor para que venha reacender, reavivar essa chama acesa dentro de nós. Que o Espírito do Senhor não venha se apagar em nós, principalmente no que se refere à promessa dele, que ele diz que vai voltar. E nós queremos também não somente amar a volta dele, mas também apressar a vinda dele, pregando o evangelho. E aqui também fala sobre servir de libação, como o apóstolo Paulo entregou, consagrou sua vida na época dele.
Hoje também nós devemos ser esses, trabalhadores da 1/10 hora, continuar servindo libação, continuar renovando a nossa consagração ao Senhor, pregando o Evangelho. E aqui no segundo parágrafo fala, a vida de Paulo, após sua conversão, mudou radicalmente e ele se tornou uma verdadeira libação. Paulo não mais viveu para si, não buscou os seus próprios interesses, fama ou dinheiro. Pelo contrário, dedicou-se a Deus completamente, por amor ao Senhor e aos irmãos. Nosso desejo é ter esse mesmo espírito de Paulo. Sendo esse o desejo de cada um de nós, haverá uma grande virada no viver da igreja. Então aqui, assim como Paulo, ele consagrou, ele serviu de libação, irmão, hoje é a nossa vez. Agora é nós. O Senhor requer de nós. E aqui essa frase é de suma importância. O nosso desejo é ter esse mesmo espírito de Paulo. Sendo esse o desejo de cada um de nós, haverá uma grande virada no viver da igreja. Então, se partir de mim, partir de você, a igreja onde nós reunimos, o Senhor vai mudar a nossa história. Então, vamos ser esses que o Senhor conta conosco, continuar renovando a nossa consagração, continuar servindo de libação, amando o Senhor, reavivando a chama acesa dentro de nós, o fogo do Espírito, pedindo ao Senhor graça, misericórdia, a prática do primeiro amor, nós voltarmos a pregar o Evangelho, orar pelas pessoas, principalmente nesses dias difíceis de pandemia, isolamento social. Quantas pessoas, irmãos, estão esperando uma oração nossa? Vamos continuar com esse encargo, essa frase maravilhosa, posso orar por você? Vamos deixar escapulir da nossa boca e falar para nossos amigos, nossos parentes, nosso vizinho, posso orar por você? Esse é um meio de não apenas amar a vinda do Senhor, mas também de apressar a vinda dele. O terceiro parágrafo fala o seguinte: Paulo, podemos dizer, foi um dos pouquíssimos irmãos que alcançaram um estágio bastante elevado de crescimento da vida espiritual. Ele atingiu a maturidade, a perfeição, e foi em tal estado de maturidade que ele declarou que a coroa da justiça não estaria reservada apenas para ele, mas para todos quanto amam a vinda do Senhor. Então nós vimos isso em 2 Timóteo 4:8, a qual lá a Bíblia nos mostra, eu já li no início, já agora a coroa da justiça me está aguardada, a qual o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Então aqui tem o ponto fundamental. O apóstolo Paulo nos encorajou por meio aqui da Escritura, a palavra do Senhor nos mostra, ele encorajou o jovem Timóteo, mas hoje essa palavra, o destinatário aqui da carta foi para Timóteo. Mas hoje o Espírito Santo, amado irmão, amada irmã, o destinatário dessa carta é você mesmo, é eu mesmo. Em vez de estar aqui escrito Timóteo, você tem que colocar o seu nome e falar para o Senhor, Senhor, obrigado, Senhor. O Senhor escreveu para mim. Senhor, muito obrigado, Senhor. Eu quero ser encontrado fiel, Senhor. Eu quero ser um desses que também ama a sua volta e apressa a volta do Senhor. Aqui também mostra sobre a coroa, que está guardada. O apóstolo Paulo, ele já estava no estágio dele, tinha conseguido um estado espiritual, crescido em vida, que no final de sua vida, ele já estava crendo que quando ele partisse desse tabernáculo do corpo, ele cria que naquele dia, quando o Senhor voltar, ele teria uma coroa guardada para ele, a coroa da justiça. E ele também mostrou, não apenas para ele, mas também a todos quanto amam a vinda do Senhor. Creia, amado irmão, que nós amamos a vinda do Senhor. Então vamos continuar apressando a volta dele, pregando o Evangelho. Aqui continua o terceiro parágrafo. Talvez não alcançamos o estágio de maturidade de Paulo, mas cremos que somos a geração final, os trabalhadores da última hora, o pequenino rebanho a quem o Pai deseja confiar seu reino. Talvez não haja tempo de alcançarmos o mesmo padrão de Paulo, mas hoje podemos amar a vinda do Senhor, o que nos qualifica para ser vencedores e ser coroados quando Ele vier. Aqui também continua no quarto parágrafo. Amar a vinda do Senhor se evidencia pela prática de pregar o Evangelho. Novamente,
amar a vinda do Senhor se evidencia pela prática de pregar o Evangelho. Então aqui mostra, irmão, que nós devemos ter esse encargo de continuar pregando o Evangelho, levando a salvação para as pessoas, e não somente isso, mas também continuar cuidando delas. Uma vez que elas vierem a crer no Senhor, vamos continuar cuidando delas para que elas cresçam em vida e amadureçam, e que elas também possam continuar apressando a volta do Senhor. Ó Senhor Jesus! E vimos nesse dia da quarta-feira a experiência dos comportores dinâmicos, né? Aqui na nossa região 6, graças a Deus, tem muitos irmãos que se dedicam à consagração, servindo de libação, né, na comportagem, saindo todos os dias para pregar o Evangelho. Mas nós também, eu e você, irmão, mesmo que nós não saiamos como os comportores dinâmicos todo dia, mas nós podemos estar orando ao Senhor, intercedendo por eles, e também nós usar as mídias, as ferramentas a qual o Senhor também nos deu, seja o telefone, por meio do WhatsApp, orando para as pessoas, mandando mensagem para elas e fazendo a vontade do Senhor. Aqui então nós vimos que é fundamental o encargo dos comportores dinâmicos, semear a semente santa em cada coração. Por meio deles estar orando, muitas pessoas têm sido salvas, recebido a palavra do Senhor, e eles também têm semeado a palavra de Deus, para que elas também possam continuar crescendo em vida. Vimos também que temos mais ferramentas, nós vimos a ferramenta do Avança Jovem, né? Tudo isso que o Senhor tem nos dado, irmãos, é para apressar a volta dele. Temos também a questão do Expolivro, embora o Expolivro em algumas cidades voltar a funcionar, tudo são ferramentas. Os Bucafé também que estão funcionando, tudo isso, irmão, é em prol para apressar a volta do Senhor. E outra, o Senhor também está nos chamando para ser um exército de jovens, como nós vimos no Salmo 110, versículo 3, nós podemos ler aqui, né? Quando eu falo vimos, é óbvio que quem já leu, mas para quem não leu ainda, o Salmo 110, versículo 3, diz o seguinte: Senhor Jesus, 110, versículo 3, mostra a seguinte maneira: apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder com santos ornamentos, como o orvalho emergindo da aurora, serão os teus jovens. Então aqui um exército santo, um exército de jovens. Não importa, amado irmão, amada irmã, você que está vendo esse vídeo, não importa a sua idade física, mesmo que você esteja na terceira idade, você pode ser um jovem do exército santo de Deus. O Senhor também te chamou, o Senhor também te comissionou. Vamos continuar apressando a volta do Senhor. Por um lado, nós amamos o nosso Senhor, nós amamos a vinda dele, mas nós também queremos apressar a sua volta, amém? E os dois últimos parágrafos falam da quarta-feira. Como a igreja em Filadélfia, devemos conservar o que já alcançamos para que ninguém tome a nossa coroa. Não percamos o que o Senhor já nos confiou, não retrocedamos. Irmãos, na base correta da unidade, temos recebido a palavra profética e temos a obrigação de replicá-la a todos os filhos de Deus. Por um lado, Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Por outro lado, nossa responsabilidade é para com aqueles que o Senhor nos confiar. A palavra é para todos, porém nem todos virão, mas nós devemos cuidar de todos os que vierem, fazendo o quê? Dando os nossos conservos, confiado pelo Senhor, o sustento a seu devido tempo. Então está na parábola de Mateus 24, versículo 45 e 46. Que o Senhor nos abençoe nessa quarta-feira. Que o Senhor possa, quando Ele vier, nos achar fazendo assim. Amando a vinda dEle, sim, mas por outro lado também, apressando, pregando o Evangelho, orando para as pessoas. Que o Senhor continue abençoando essa quarta-feira, que o Senhor possa dar graça sobre graça, em nome de Jesus. Vamos continuar esperando e apressando a vinda do nosso Deus. Jesus Cristo é o nosso Senhor.